palavra, cada ação, cada atitude. Senhor Deus, nós entregamos essa primeira hora a Ti. Senhor Deus, declarando no céu e declarando na terra que nós somos filhas sedentas pela Tua presença. Pai, nós te convidamos a estar conosco. Senhor, toma a direção. Senhor Deus, nos conduz como o Senhor quer. Fala conosco, ministra aos nossos corações. Pai, senta ao nosso lado. Senhor, conversa com nós. Espírito Santo, fica à vontade e direciona cada palavra, cada momento, Pai, desse devocional, porque a honra é tua, a glória é tua, o louvor é teu e tudo pertence a ti, Senhor. As nossas vidas são suas e nós te louvamos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Mais uma vez, né, aqui ministrando, aprendendo com todas, para a graça de Deus. Hoje eu fiquei com a missão de ministrar, falar sobre uma mulher, assim, extraordinária da Bíblia, né? A história dela está lá em Atos, 9, do versículo 36 ao 41. É uma história de uma mulher, assim, que quase não existe pregações sobre ela, né? A gente ouve, assim, muito pouco falar, mas é uma mulher, assim, que tem muitos a nos ensinar. Tem muitas chaves preciosas. Ela é Docas. É uma pessoa assim que eu me identifico muito, é uma mulher que eu me identifico muito e vamos lá, eu vou começar a ler aqui, tá lá em Atos, capítulo 9, versículo 36, que fala assim: Ora, havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que significa Docas. Esta mulher estava cheia de boas obras e esmola que fazia. E aconteceu naquele dia que ela ficou enferma e morreu. E tendo-a lavada, colocaram em um quarto alto. E como Lida era perto de Jope, os discípulos, ouvindo que Pedro estava ali, enviaram-lhe dois homens, pedindo que ele não demorasse em vir ter com eles. E levantando-se Pedro foi com eles. Quando chegou, levaram ao quarto alto, e todas as viúvas estavam de pé, chorando e mostrando as túnicas e vertes que Docas fizeram quando estava com elas. Mas Pedro, colocando todos para fora, ajoelhou-se e orou. E voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. E ela abriu seus olhos, e vendo a Pedro, assentou-se. E ele, dando-lhe a sua mão, a levantou e, chamando os santos e as viúvas, a apresentou viva. Isso foi conhecido por toda a Jope, e muitos creram no Senhor. Só até aqui. Todos estão me ouvindo bem? Então, a gente vai dar início aqui, contextualizando um pouco, né, que é a história de Docas. Docas foi a primeira mulher na Bíblia a ser chamada de discípula. E já começa aí, né, com esse diferencial na vida dessa mulher. Ela residia ali na cidade de Jope, né, era uma cidade próxima de Jerusalém, porém Jope era uma cidade portuária. Por isso que existiam muitas viúvas, né? Porque eu creio que o emprego ali era pescadores, né? Então os homens iam pescar e os filhos dos homens também iriam pescar. Então, em alto mar havia muitas mortes, né? Então, por isso havia muitas acidentes, viúvas nessa cidade. E Docas se levantou como uma missionária, né? Nessa cidade para cuidar dessas mulheres, para cuidar dessas viúvas, né? E a história conta que Jope era uma cidade muito linda, né? Começa pelo nome, que Jope significa bela. E, e outra coisa que me destacou aqui também, só para contextualizar a história de Docas, que Docas significa gazela, né? Então, ali a gente foi estudar um pouquinho sobre o que é as gazelas, são aquelas ajudantes de pastores, né? De ovelhas. Elas têm seu dom natural de conduzir as ovelhas para um pasto, onde tem alimenta, onde elas conseguem sentir o cheiro das águas, né, onde tem mais nascente, e ali elas são ajudantes dos pastores naturais. Então, Doca, ela já nasceu com esse dom natural, né, de ajudar as pessoas, de ajudar, e ali ela foi se aperfeiçoando, né, e fala aqui, 36, ora, havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que significa Docas. Esta mulher estava cheia de boas obras e esmola que fazia. Falei, Senhor, o que é que o Senhor quer nos ensinar com a história de Docas, né? E assim, quando a gente fala de Docas, a gente foca muito no servir. Sim, ela era uma serva, ela servia muito, né?
era essa costureira da cidade de Jope, que cuidava das viúvas e tudo, mas o que me destacou é sobre a generosidade, que fala que era em obras e esmola que ela fazia. E as esmolas naquela época não era só moedas, não era um dinheirinho que sobrava, né? O livro todo de Atos fala sobre o que os santos faziam, né? Então era toda a sua renda. Então era tudo que pertencia, ele se dedicava a ajudar o próximo, se dedicava a ajudar a igreja, os apóstolos, né, que saíram em missões para fazer o ID, então era toda a sua renda. E aqui o Senhor falou muito forte no meu coração sobre a generosidade de Docas. Doca era uma mulher generosa. Ela tinha o seu potencial, que era em servir, que era cuidar, mas a sua generosidade era ímpar, porque ela dedicou tudo. Ela se dedicou à sua vida, ela se dedicou ao seu talento e à sua generosidade, porque ela construía ali, ela fazia túnicas e vertes. Então, ela não só fazia as roupas de cima, né? Ela construía também, ela fazia as roupas de baixo, né? Se a gente for mais estudar mais um pouquinho, as túnicas, hoje em dia, seriam as nossas lingerie, né? Então, isso aqui também marcou muito meu coração. Eu falei, gente, Dorcas, ela enxergou além, porque ela não só fez as roupas de cima das viúvas, né? Ela tinha um olhar particular do mais profundo, da necessidade mais íntima das mulheres, que são as vestes de desmarcha, né? As túnicas, como se fosse as lingerie das mulheres. Estudando mais um pouco, concluiu-se isso, né, que seria as lingerie. Então, Doca nos ensina que nós temos que ter esse atento, né? Não querer fazer só o que está à vista. Não querer mostrar para o próximo, oferecer o próximo, só que aquilo que o outro vai ver. Mas muitas das vezes nós teremos que ser generosas naquilo que o outro não vai perceber, que não vai ter aplauso, que não vai ter um microfone, mas que a particularidade do outro vai ser suprido, a necessidade no íntimo, a integridade do outro vai ser zelada. E a generosidade entra aqui. Hoje a gente está num mundo tão corrido, são tão atarefados, são tão demandas, que muitas das vezes a gente olha para o nosso próximo e vê assim, ah, não, ela está passando por uma dificuldade porque o casamento dela não está tão bem. Será que é só isso? Será que a gente, só em olhar, a gente já pode concluir isso? Ou a gente não tem esse tempo, essa generosidade de chegar lá, dar um abraço, de oferecer uma oração? Será que quando a gente vê uma mãe sobrecarregada com os filhos pequenos, será que a gente não pode oferecer um tempo para essa mãe, com os nossos cuidados, com o nosso servir, com o zelo, de falar assim, mãe, eu estou aqui, se oferecer mesmo, sabe, ser generosa, porque a generosidade, ela vai muito além do que dinheiro, ela vai muito além do que você chegar e ofertar um dinheiro. Às vezes a pessoa precisa de uma palavra, de um abraço, de um cuidado, de um zelo. E eu peguei me pensando assim, eu falei, quantas pessoas, quantas mulheres estão tão desgastadas, tão sobrecarregadas, porque não se sente amparada, não se sente cuidada, né? Não se sente zelada pelaquilo que, às vezes, ela não consegue expor para fora. E Docas, naquela época, eu fico imaginando assim, que Docas ela era muito bela, né? Começa pelo nome dela, que, que, que tem essa finalidade de ser bela, né? De ser linda, de ser gazela, que gazela significa bela, linda. Então, eu creio que quando ela começava a costurar, ela começava a orar, porque ela já tinha esse título, né? De servir. E aqui ela já era uma diaconia, né? Porque ela era discípula, ela foi escolhida, a Bíblia fala, em toda a Bíblia aqui que eu li, não sei se eu deixei alguma coisa passar batida, mas ela foi a primeira mulher a ser chamada discípula. Então já era uma honra muito grande, porque na época eram os homens, né, que era chamado de discípulo e tudo, mas ela não, ela foi titulada discípulo. Antes do capítulo de dar início aqui, do que ela fazia, ela falou assim, havia em Jope uma discípula. Então, ela já exercia o diaconal dela, ela já exercia a missão dela.
e a missão dela era cuidar das viúvas. Então, eu creio que ela ali, ela já levava uma palavra, eu creio que ela fazia uma sopa, ela fazia uma oração, ela passava as madrugadas acordando com as enlutadas, porque como era uma cidade portuária, eu creio ali que o índice de mortes era muito grande. Então, e ela se levantou a cuidar, ali no luto, na dificuldade, no zelo. Então, eu creio que ela começou a cuidar nos mínimos detalhes. E que nós possamos ter esse olhar clínico mesmo, para a nossa geração, para nós mulheres. Hoje tem um movimento aí que vai para fora, conquista isso, conquista aquilo, quanto mais alto no topo você chegar, mais empoderada você vai ser. Gente, isso é espetacular. Sim, nós temos isso, nós conquistamos isso, sabe? Mas nós podemos ter esse olhar clínico em cuidar da necessidade do próximo, em cuidar do detalhe, em cuidar daquilo que, às vezes, essa pessoa, ela não vai conseguir ir lá para fora. Não é a estação dela ainda concluir uma faculdade, não é a estação dela ainda ter um PhD, não é a estação dela ainda de exercer um chamado lá fora. Às vezes está aqui dentro, no nosso convívio. E a gente, às vezes, fica, mas eu não quero incomodar, será que eu ofereço? Pede, pergunta. Às vezes a gente tem que perguntar, né? Porque se a gente. E ou óbvio, muitas vezes a gente fala, não, mas é coisa simples, às vezes ela não tá nem precisando. E às vezes ela tá precisando que você chegue, pegue o neném dela, às vezes, em 1 minuto, questão de segundos, para ela ir no salão, fazer uma unha, fazer um cabelo, tomar um banho. A gente que é mãe, a gente sabe, né, que os bebês recém-nascidos, gente, a gente não tem 1 minuto assim para tomar um banho demorado, lavar o cabelo, né? E você que a gente tem amiga mais próxima, que a gente saiba, se oferece, fala, amiga, eu vou ir na sua casa, eu fico com o seu bebê, toma um banho demorado, veste uma roupa, vai ali tomar um café com o seu esposo, porque as casadas precisam desse momento, né? E esse é o nosso chamado, a nossa generosidade, né? De cuidar, de ter esse olhar clínico. E hoje tem tantas mulheres frustradas, tantas mulheres com depressão, angustiada, porque não sabe expor, não sabe pedir, com medo de incomodar. E nós que estamos de fora, nos calamos com medo de incomodar. Não, mas é o óbvio, não quero e tal. Mas chegou a hora da gente olhar e se atentar, falar, Senhor, qual é o dom natural que eu tenho para exercer? Porque nós já nascemos com isso, né? E a gente tem que pedir muita sabedoria para adentrar esses assuntos, senão a gente vai passar a nossa vida aí rotineira e vazia e sem cumprir o nosso propósito. Às vezes esperando algo grandioso, sendo que o nosso chamado já está aqui diante de nós. E a generosidade é isso que eu quis falar sobre isso. Exercer o nosso tempo, dar o nosso tempo com cuidado, com zelo, construir mesmo. Às vezes você vai ter que doar algo seu muito precioso. Dê. O Espírito Santo, às vezes, nos incomoda mesmo. Então, vai lá, dá, ofereça, sabe? Esses dias foi engraçado, eu tô com a minha irmã caçula, né, ganhou neném recentemente. Eles não moram aqui no estado, no Distrito Federal, eles moram em outro estado, né? E minha mãe é mãe, assim, excelente, né? Ela estava lá e tudo, e eu comecei a perceber na voz dela, com o tempo, né? Os filhos vai reconhecendo as mães, né? Com o olhar, com a fala, e eu vi que a vozinha dela estava meio cansada e tudo, e ele me incomodou. Eu falei, Senhor, eu quero fazer algo pela minha mãe. A minha mãe, ela sempre fez tudo por nós. Ela está deixando a casa dela, ela está cuidando do meu cunhado, da minha irmã, e ali o Senhor falou assim, oferece um salão para ela. E eu fui na cidade, pesquisei na cidade, minha melhor amiga tem um spa excelente na cidade ali, fiz tudo, minha amiga foi lá, buscou, fez uma tarde de spa nela, a unha, o cabelo e tudo. Eu falei, não precisa falar que foi eu, só dá esse momento para ela. Ali, ela se sentiu uma princesa. Minha amiga falava que ela chorava, sabe? Isso é ser generoso. Isso é ofertar o nosso tempo. Assim como Docas. Eu sei que Docas cansava ali, passava altas e horas costurando, com linhas, com coisa, mas ela pensava nos detalhes.
Porque costura é detalhe, a linha, a agulha é o detalhe. E ali eu sei que ela começava a orar, a profetizar sobre a vida das viúvas, sobre os filhos que ainda restavam, sobre a cidade, sabe? Falava, Senhor, manda mais, me mostra, traz acalento, traz conforto para essas viúvas, abençoa, que nós sejamos essas missionárias desse tempo. Não esperamos coisas grandiosas, coisas para ser vista na nossa igreja. Quantas das vezes a gente deixa de servir, de lavar um banheiro, de ajudar a anfitriã da célula, que ficou por último, porque a casa bagunçou, os meninos deixou o brinquedo jogado no meio da casa, eu vou ter que ir. Fica mais um pouco, ofereça, fala assim, o que você quer que eu te ajude? Vamos aqui, vamos juntar os brinquedos, vamos lavar a louça que foi oferecido o lanche, sabe? Isso é ser generoso, isso é ser missão, sabe? Exercer o nosso missionário dentro do nosso chamado. Porque não espera coisas grandiosas, que vai ter um momento, muitas aqui, eu creio que muitas aqui foram chamadas para estar nos púlpitos, para ir para outras nações, mas outras vai exercer esse. Esse é o nosso campo missionário, sabe? Como todos esse decorrer dessa série, começando dentro da nossa casa, o exemplo começa dentro da nossa casa, zelando dos nossos, cuidando dos nossos, né? Foi engraçado que eu vi uma frase que falava assim, não adianta ser docas na igreja e ser porcas em casa, né? Então, tudo começa dentro da nossa casa. A nossa casa, ela reflete quem nós somos, né? Então, isso é gratificante, nós gerar isso dentro da nossa casa para nós podermos oferecer para o outro. Um lugar de conforto, de paz, de refrigério, né? E o outro ponto e que falou muito ao meu coração é sobre a singularidade de Docas, sabe? Docas, ela era uma mulher singular. Ela foi uma missionária com agulhas e linhas. E que hoje nós possamos ter esse discernimento de nós guardar a nossa singularidade, sabe? Ah, Cleuzinha, mas o que é essa nossa singularidade? Hoje tem muito esse chamado de dizer assim, fica em casa. Ah, vai pra rua. Ah, exerce isso. E é onde a gente se depara com mulheres tão é, cheias assim, de opressão, mulheres cansadas, mulheres desgastadas, porque estão querendo exercer um chamado que não foi para aquilo que o Senhor escolheu. Sabe, nós somos ambas, nós somos mulheres, nós somos ambas. E assim, eu lendo a história e trazendo para o contexto da realidade, gente, é muito lindo sentar à mesa com os nossos filhos, sabe? A nosso primeiro ministério é a nossa casa, sim, mas nós também desconhecemos a realidade do Brasil. Tem casa que se a mulher não trabalhar, morre de fome o marido, morre de fome os filhos. E que nós sejamos mais empáticas com esse chamado. Porque tem muitas mulheres sofrendo com isso, porque quer se comparar com aquilo que a internet está ditando, com o padrão que a sociedade está ditando. E que eu orei, eu falei, Senhor, nos dê equilíbrio, para que nós possamos ter esse equilíbrio de trabalhar e de cuidar da nossa casa, de cuidar dos nossos filhos. Esses dias eu tenho uma pessoa muito próxima, né, que, ai, porque meus filhos estão crescendo e parece que eu não estou discipulando, porque eu tenho que trabalhar fora, não sei o quê. Eu falei, calma, respira, é uma necessidade sua. Seus filhos não vão deixar de ser discipulados porque você tem que trabalhar fora. Ah, mas é porque hoje o movimento é fica em casa, o movimento é minha casa é meu primeiro ministério. Eu falei, sim, é o seu primeiro ministério. Mas também seja sábia de saber que você vai ter que trabalhar para botar o pão dentro de casa. E isso não vai te isentar de cuidar do seu marido, de cuidar dos seus filhos, de ser a porção diária que eles precisam. E Doca nos ensinou isso, sabe? Ela não quis ser uma pregadora, ela quis ser a costureira. Ela nasceu com esse talento, ela nasceu com esse dom. Docas, ela não quis fazer um movimento lá fora, não. O movimento dela foi dentro de casa. E que hoje nós podemos proteger a nossa singularidade. Se você é enfermeira, exerça seu chamado como enfermeira. Se você tem que trabalhar fora e cuidar de casa, exerça isso com excelência. Se você é confeiteira, faça isso. Esse é seu campo missionário, a sua confeitaria. Se você é médica, esse é seu campo missionário. Se você é babá, esse é seu campo missionário.
Se você é manicure, é seu campo missionário. Não deseje algo que o Senhor não colocou no seu coração. Seja missionária com aquilo que o Senhor nos colocou nas nossas mãos. Quantas guerras nós entramos interna com nós mesmos, porque nós estamos buscando algo, porque nós queremos ser aprovados pela sociedade, nós queremos nos encaixar no padrão da sociedade. E nós, como mulheres cristãs, que estamos aprendendo com as mulheres que Deus levantou naquela época, gente, nós não se enquadra. Nós não se enquadra na sociedade. Nós somos aquelas que andamos de contramão. O mundo vai aqui, nós estamos assim. Então, que hoje eu aprendi isso. Eu falei, eu sou ambas, porque eu preciso trabalhar fora, eu tenho uma casa, eu tenho um filho, eu sou a pastora da minha casa, eu sou a missionária do meu filho. O meu campo missionário é a minha casa, mas o meu campo missionário é o meu trabalho também. E tá tudo bem. A gente tem que fugir dessa comparação e proteger a nossa singularidade. O Senhor nos fez única, nós temos a nossa identidade. Aqui tem psicóloga que pode nos afirmar como é importante a gente nos conhecer como filhas, conhecer a nossa identidade, quem nós somos. Se hoje o seu papel é ficar em casa, de ser esposa, seja missionária esposa. Se o seu papel é ser esposa do pastor, seja a esposa do pastor. Se a sua missão é ser a influência da internet, seja, levanta essas mulheres, exerce isso. O exemplo maior somos nós aqui, né? Como Deus levantou a Lorena para essa influência, levantou outras. Então, que nós possamos exercer, e Doca nos ensinou isso. É muito lindo o servir, o amar, porque é nosso, é o nosso ministério, cuidar, servir. Nós somos servos, né? O reino de Deus, a palavra de Deus fala que o maior é aquele que serve, e que nós possamos servir com essa singularidade, com esse amor, com essa paixão, sem querer ser visto, sem querer ser aplauso. Não dá mais tempo dessa comparação. A comparação mata. A comparação, ela nos frustra. A comparação, ela nos angustia. Aí vai ser aquela mulher ranzinza, vai ser aquela mulher chata, vai ser aquela mulher que não tem nada, porque Docas, ela era uma mulher agradável. Ela era uma mulher agradável, porque quando ela ficou enferma, juntou-se as viúvas, era uma mulher notável, era uma mulher que tinha amor, e a cidade toda se compadeceu, né? Foi até Pedro, e ali falou, olha, Docas faleceu. Nós não queremos o que ela constrói, nós não queremos as vestes dela, nós queremos a pessoa dela. E ali, né, Pedro ensinou o que Jesus fez lá com a filha de Jairo, né? Que isso também é muito lindo. E Deus devolveu a vida para Docas, porque o legado dela tinha que ainda continuar, sabe? Quando Deus ressuscita alguém, gente, meu Deus, é forte. Então, Docas, ela tinha aquele chamado, aquela chama, que teve que ressuscitar para ser registrado na história. Não como um grandioso... Docas colocava mão sobre os enfermos. Sim, eu creio que ela orava, ela expulsava demônios, ela, sabe, fazia milagres, mas não foi registrado o que ela era, o que ela exercia, o chamado dela, sabe? A missão dela, a pregação dela era agulhas e linhas, era o que ninguém via. Ela construiu um legado, e que nós possamos construir, que quando alguém tiver necessitado, possa olhar, falar assim, lá em Brasília, lá em BH, lá em Tuiutaba, lá nos Estados Unidos, tem uma Docas que eu posso contar com ela, tem uma pessoa, e que nós possamos também aprender a receber. Docas, ela aprendeu a receber, porque ela ficou enferma, né? Antes dela morrer, ela ficou enferma, e eu acredito ali que as viúvas cuidaram dela, né? E zelaram, e que hoje nós possamos ter essa clareza, que nós possamos pedir mesmo, falar, Senhor, o que o Senhor tem me chamado, o que há de mais para me fazer, qual é o meu talento natural que vai juntar com aquilo que o Senhor tem para o meu propósito, para o meu chamado. E que tudo flui com leveza, tudo flui com graça, com bondade, com amor, tudo aquilo que nós fazemos, que está no centro da vontade de Deus, é gracioso, é leve, não gera peso,
não gera fardo pesado, mas gera leveza, gera graça. E essa era a palavra que o Senhor ministrou no meu coração, e que Deus possa ter ministrado no coração de cada uma também, que nós possamos ficar a nossa identidade em Cristo, quem nós somos, o nosso chamado, sabe, a nossa missão com aquilo que o Senhor nos confiou nas nossas mãos. E que alguém quiser falar alguma coisa, fique à vontade, que Deus abençoe. Se não, nós vamos orar para estar finalizando. Paizinho, Senhor Deus, nós queremos te agradecer, Senhor Deus, pela vida de Docas. Senhor Deus, por aquilo que o Senhor tem derramado sobre nós. Espírito Santo, obrigada, Senhor. Pai, mas nós queremos também pedir perdão, Senhor. Perdão, Senhor Deus, porque muitas das vezes, Senhor Deus, nós queremos exercer aquilo que o Senhor não nos chamou. Que tem gerado cansaço, tem gerado fadiga, Senhor Deus, tem gerado, Senhor Deus, desgaste emocional. Espírito Santo, nos perdoa, Senhor, nos traz de volta ao centro da tua vontade. Senhor, nos traz de volta, Senhor Deus, a nossa identidade de filha, de serva, de esposa, de missionárias. Senhor, nos traz de volta, Senhor Deus, a fazer aquilo que o Senhor nos comissionou. Pai, seja com uma linha, seja com uma agulha, seja, Senhor Deus, com um açúcar, seja, Senhor, com aquilo, com bisturi, Deus, seja com a nossa fala. Espírito Santo, nos conduz, Senhor Deus, a fazer, Senhor Deus, com leveza e com gratidão. Pai, nos perdoa, Senhor. Senhor Deus, e nos dê a graça, o discernimento e a sabedoria, Senhor Deus, de entender o nosso chamado. Espírito Santo, fica conosco, Senhor. Opera, Senhor Deus, a tua graça, a tua bondade sobre as nossas casas, sobre os nossos filhos, ó Deus. Pai, seja com cada mulher, Senhor Deus, na manhã desse dia. Seja com nós, Senhor Deus, no nosso dia, no nosso diário, Senhor Deus, no nosso ordinário. Se manifesta, Senhor Deus, o teu sobrenatural, Pai. Senhor, obrigada, Senhor Deus, por esse tempo. Obrigada por cada vida, Senhor Deus, que está aqui, Senhor. Pai, são nossas irmãs, Senhor Deus, são as nossas amigas. Espírito Santo, que a tua presença seja palpável na nossa vida. Pai, nós te amamos, nós te adoramos e nós te exaltamos no nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigada.